De repostar um stories que a seguidora me marcou. E eu vi a Vivi Wicker lá, né? Como inspiração dela também. E, cara, quando eu olho esse tipo de publicação e que as pessoas me colocam no mesmo patamar desse tipo de mulher, que eu admiro muito, que tem um corpo escultural e uma mente maravilhosa, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, a musculação, ela exige muito mais do mental do que do nosso físico, né? Então, toda vez que vocês me colocam como inspiração e no mesmo patamar de pessoas como ela e como as outras duas que estavam lá, e que, na minha opinião, eu ainda preciso percorrer um longo caminho para chegar onde elas estão, cara, eu fico sempre muito assim, sem palavras. Porque eu queria que vocês entendessem o meu esforço que é para eu me manter nisso. Muitas vezes as pessoas olham para um corpo obeso e olham para um corpo magro ou um corpo musculoso após passar pela obesidade, e elas veem aquilo como uma superação física. E isso não é sobre uma superação física, isso é sobre uma superação mental, sobre superação de mente, de pensamentos. Então, quando vocês me colocam nesse patamar, junto com essas pessoas, cara, eu fico sem palavras, sério, eu fico sem reação, porque eu gostaria que vocês entendessem qual o tamanho do meu esforço mental para estar aonde eu estou hoje. E eu vou aqui agora explicar pra vocês o porquê, pegando várias mensagens e ganchos que eu recebi hoje sobre o Dia dos Pais, sobre perguntas, enfim. Eu vou começar a dizer pra vocês que obesidade não se trata só de um corpo. Obesidade se trata de uma pessoa que comeu. Ela comeu tanto que ela não cabe mais ali, mas ela não comeu a comida. Ela comeu uma infância traumática. Ela comeu traumas de uma adolescência. Ela comeu um casamento falido. Ela comeu o estresse psicológico do trabalho dela. Ela comeu relacionamentos abusivos. Ela comeu N fatores. Ali não é sobre... Quando você é uma pessoa obesa, eu gostaria que vocês, a partir de hoje, que se vocês não olhassem de uma maneira diferente. Porque ali tem de tudo. Menos... Então, quando vocês olharem pra mim, eu quero que vocês enxerguem que existe uma superação muito grande, descomunal. Mas não foi uma superação física. Foi uma superação mental. Eu vou abrir só uma camada aqui pra vocês, que eu nem iria abrir agora, mas eu preciso que vocês entendam. Algumas coisas precisam ser faladas para que vocês me entendam, para não ficar no ar. Então eu vou abrir só uma camada bem fina aqui para vocês hoje, aproveitando o Dia dos Pais. E não é me vitimizando, porque o que eu menos sou na minha vida é vítima. Então eu vou pegar a camada, o gancho do Dia dos Pais, e aproveitando e respondendo muitas perguntas. Eu não mostro família porque eu simplesmente não tenho. O meu pai morreu há 15 anos. O meu pai morreu aos 39 anos, porque ele era alcoólatra. Além de ser alcoólatra, ele era usuário de drogas. Além dele ser usuário de drogas, ele era uma pessoa extremamente agressiva, estando alcoolizado, drogado ou não. E além dele ser uma pessoa extremamente agressiva, ele era um homem extremamente abusivo. Então, isso é só uma camada fina da situação. É só uma camada fina, bem fina, da superação que eu estou falando aqui pra vocês. Então, quando vocês olham pra Paola de 125 quilos, eu gostaria que vocês enxergassem que aquela pessoa, ela estava doente. Sim, fisicamente também. Mas a maior doença, o maior problema ali, estava no psicológico. Por isso que eu não aceito quando uma pessoa fala pra outra pessoa que é gorda e obesa que é só ela fechar a boca e emagrecer. Porque o problema do obeso não é a comida. Nunca foi. É por que e como ele chegou até a comida como um escape. Quando eu assisto um vídeo de um youtuber mandando a outra pessoa parar, só parar de comer e treinar, ele não sabe o que ele tá falando. Essas pessoas não sabem o que elas estão falando. Eu não luto todos os dias por causa da dor do meu corpo. Sobre eu ter dores no corpo da musculação, ou sobre eu não ter vontade de ir pra academia, ou eu estar desanimada pra eu ir pra academia. Não, o meu problema não é esse. O meu problema é como eu vou me manter firme, já que a minha base me desmorona. Como eu vou me manter forte, já que a minha base sempre foi afundada, nunca teve um alicerce. Como é que eu vou fazer isso? Esse é o meu problema. É com isso que eu luto. Não é nada físico. Não há nenhuma dor física. A dor é aqui, ó. Que é onde eu falo pra vocês se tratarem. Não é fácil pra mim. Eu posso às vezes parecer que é fácil.
Porque eu realmente faço com muito prazer. Eu faço com muito prazer porque eu já cansei de falar aqui que foi o que eu sonhei. Eu sonhei em viver isso aqui. Eu sonhei em ter prazer em fazer dieta. Foi uma vida tentando fazer isso. Então eu faço com muito amor. Eu preparo as minhas refeições como se fosse a primeira vez. Eu tô comendo esse bolinho aqui. Quem me segue há mais tempo sabe que eu como isso aqui todo dia. E todo dia eu faço esse bolinho como se fosse a primeira vez. E pra mim o gosto é como se fosse a primeira vez. Porque quantas vezes eu chorei pedindo pra Deus pra eu conseguir me manter nisso aqui, cara. Mas não era só pelo corpo. Meu Deus do céu, o corpo é consequência de uma mente boa. Se a pessoa tá perturbada aqui, não tem como o corpo representar algo bom. Não existe essa possibilidade. Então a superação que eu quero, que vocês enxerguem em mim também, além do físico, que eu amo, que eu sou apaixonada por isso. Eu amo. Não tem nada que os outros me falem que me faça pensar ao contrário. Eu amo quem eu sou hoje. Eu amo. Não tem nenhum defeito que os outros venham a colocar em mim que me faça pensar o contrário. Porque só eu sei o esforço que é pra me manter nisso, nessa disciplina, nesse resultado. O esforço mental de uma pessoa que sofreu inúmeros abusos psicológicos. Inúmeros, incontáveis. Incontáveis. É isso. Por isso que quando eu falo pra vocês, procura ajuda psicológica. Vocês procuram. Eu sei que muita gente não tem condições financeiras pra isso. Mas às vezes a gente tem que apertar um pouco alguma coisa pra dar. Às vezes a gente pode parar de comer uma pizza, às vezes a gente pode parar de gastar com outra coisa e investir na saúde mental. Porque o dia que você se libertar dos seus problemas, dos seus traumas, das suas dificuldades mentais, tudo vai ficar pequeno pra você resolver. Tudo vai ser pequeno. Os outros falam assim pra mim, mas você dá jeito pra tudo, eu dou jeito pra tudo. Não tem nada pra mim que não dê jeito. Porque o pior já passou. O pior já passou, vocês não têm noção do que eu tô falando aqui. O pior já passou. Então por que que agora não vai ter jeito? Por que que agora não vai dar? Eu falo pra vocês, se deu pra mim, vai ter que dar pra vocês. Então, hoje pra mim, eu estar no meio desse tipo de gente e de algumas pessoas curtirem publicações minhas e começarem a me seguir, pra muitas pessoas pode significar pouco. Eu posso não ter mérito algum. Eu posso não estar na cabeça delas fazendo a diferença em absolutamente nada. Mas o dia que essas pessoas ouvirem 1% da minha história, elas vão ver que eu fiz demais, que eu cheguei longe demais, que eu fui além das expectativas. E assim, eu não quero que vocês me enxerguem como vítima. Eu não sou vítima de absolutamente nada. Eu tenho erros, eu tive muitos erros. Tenho acertos, mas eu também tive muitos erros. E que eu decidi não culpar ninguém por isso. Ninguém tem culpa. Eu já cansei de falar que ninguém me deve absolutamente nada. Ninguém tem culpa de nenhuma atitude minha que eu fiz errado na minha vida. Sou eu mesma culpada. Então, acho que vocês nunca vão me ver me vitimizando por nenhuma história minha. Por mais que eu tenha sido a vítima, ninguém me deve nada. Porque o dia que eu caí no lugar de vítima de novo, eu estarei no fundo do poço de novo e lá eu não fico mais. Então eu não sou vítima. Você só vai deixar esse lugar. Você só vai prosperar o dia que você tomar uma posição de não ser vítima mais. De coisas. Eu vou compartilhar as minhas histórias com vocês. Eu vou compartilhar os meus traumas com vocês. Mas eu não sou vítima. Há muito tempo eu não sou mais vítima de nada disso. Porque eu decidi que aquilo não me pertencia mais. Que aquela história, que aquela família, que aquilo ali que aconteceu comigo não ia definir o que eu seria mais pra frente. Porque eu fiquei muitos anos aceitando que aquilo me definiria. Que era aquela história que eu merecia. Que era aquele papel de vítima que eu merecia. Que eu não tinha feito nada na minha vida por eu ter passado traumas pesados. Que também faz parte, que também contribui. Mas você só vai conseguir mudar o dia que você tomar o que é seu. O dia que você assumir uma postura e não se vitimizar. Aquilo não é meu mais, aquela história não é minha mais. Eu não faço mais parte daquele cenário. E nem estou mais com aquelas pessoas. Aquilo não me pertence. Ah, mas que não sei o quê. Ela não tem família. Ah, mas ela é assim porque ela não tem pai. Ah, mas ela é assim porque ela não tem fulano. Ah, mas ela não vai chegar em lugar nenhum. Ah, mas ela não vai viver nada, ela não tem futuro. Ela é isso, ela é aquilo. Ela não é ninguém. Essas palavras não me definem. O meu pai não me define. Não é porque ele fez isso que eu vou repetir a história. Isso é um problema dele. É uma carga dele, essa carga não é minha. Eu não tenho nada com aquilo. Eu realmente não tenho. Ninguém físico. Ah, mas eu não vejo você falar de religião. Não tenho nada com religião, eu tenho com Deus. Só isso. Então, apesar de todos falarem não, apesar de todas as circunstâncias que aconteceram ter apontado pro não, ela não,
Deus me disse sim. Ela sim. Eu não precisei ficar me justificando. Vocês não têm que ficar se justificando. Ficar tentando provar. Porque quem vai te justificar não é ninguém daqui, é Deus. Então, se Deus me disse sim, quem que é as pessoas pra me falarem não? Ainda que sejam pessoas de sangue. Então, apesar de todos os traumas psicológicos que ficaram em mim e físicos, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou de pé. E eu ainda luto por mim. E a primeira pessoa da minha vida sou eu. Depois vem os filhos e depois vem meu marido. É essa a ordem. Não existe ninguém na terra acima de mim. Deus, eu, filhos e marido. É assim. Isso é bem claro aqui no meu perfil. Porque se eu não estiver bem, eu não vou conseguir oferecer o meu melhor pra ninguém. Eu só vou oferecer traumas, remorsos, passado. Isso não... Eu não compactuo com isso. É isso, gente.